Bom, meus caros, vamos lá para mais um vídeo daqueles, né? Necessários, porém tristes. Por um lado, muito triste. Está tendo muita repercussão a minha suposta demissão da Rádio Auriverde. O Alexandre Pitoli fez um comentário insinuando isso, né? Acho que nem mencionou o meu nome, mas estava muito claro. Inclusive falando de pessoas que usam o nome dele para intriga de rede social, de X, sei lá. Bom, eu uma vez marquei, entre aspas, algo que ele disse na entrevista com o Eduardo Bolsonaro, inclusive lamentando a escolha do nome do Centrão, André do Prado. Né? Então, foi apenas isso do meu lado. Mas muita gente dizendo que eu fui demitido e comemorando, inclusive o Eduardo Bolsonaro comemorou. Né? Tem aqui uma postagem dele no Instagram em que ele comemora isso. Né? Ele curtiu a informação do blog Marina de Moraes. Rodrigo Constantino não faz mais parte da bancada da Auriverde Brasil. Fontes afirmam que Pitoli estaria extremamente insatisfeito com o jornalista pelo fato dele, além de não defender Flávio Bolsonaro, ainda falar mal do senador publicamente em suas redes sociais. E o Eduardo comemorou e comentou: e endossar a narrativa da esquerda para vir para cima de mim. Co-Constantino. E eu tenho cobrado desde ontem um posicionamento da Rádio Auriverde, do próprio Pitoli, em vão, sem resposta. Mandei um vídeo hoje para publicação diária na rádio, no programa. Não fizeram sequer o download que eu tenha visto. Então, aparentemente, sim, eu estou demitido. Eu não sei. É muito triste eu trazer à tona isso, né, dessa forma, porque a gente tem que tratar aqui de algumas incoerências. Em primeiro lugar, o Pitoli se mostrava alguém extremamente grato a mim, porque assim que a Jovem Pan rompeu com a Jovem Pan Bauru, que virou a Auriverde, eu fui o primeiro a buscar o contato dele, eu sequer o conhecia, busquei o contato dele com pessoas em comum e me ofereci para ajudar, pelo senso de justiça, porque ele teria sido desligado, né, a rádio toda, da Jovem Pan, porque a Jovem Pan estava em evidente mudança de curso. Tinha demitido todos os comentaristas mais associados à direita, mais independentes, e pelo Pitoli defender essa postura bolsonarista, digamos, ele teria então perdido o acordo ali com a Jovem Pan. Eu achei isso um absurdo, defendo sempre a liberdade de expressão acima de tudo, e me prontifiquei a ajudá-lo, inclusive com um trabalho praticamente gratuito. Rádio, a gente sabe que paga mal. E eu tenho vários parceiros, né, há anos, como o Oeste, Gazeta do Povo, o Bradock. A Rádio Auriverde era um parceiro mais recente e que pagava uma quantia bastante módica, né, que não faz muita diferença para mim. Mas tudo bem, eu estava lá colaborando pelo senso de justiça, acima de tudo. E é curioso ver essa turma toda que fala em lealdade, exigem lealdade eterna, por exemplo, do Nicolas, porque o Bolsonaro o ajudou no início e tudo, não vai levar em conta agora, né, esse aspecto. Lealdade a quem? Eu sou leal a valores, a princípios. Por isso que eu não gosto de ser leal a pessoas necessariamente, porque todas são falíveis, né, à exceção de Jesus Cristo. Então, fica o primeiro ponto aqui. Né? Essa foi a história da minha entrada na Auriverde. Foi porque eu achava que ele estava sendo alvo de uma injustiça quando a Jovem Pan não aceitou críticas ou certas posturas de um bolsonarista. Pois bem, quando o Silvio Navarro saiu da Oeste e foi para Auriverde, muita gente fez um estardalhaço com base numa mentira, que o Silvio foi demitido da Oeste por defender Bolsonaro. Falso. Totalmente falso, eu sei dos bastidores. Eu não preciso ficar entrando em detalhes, mas eu vou garantir para vocês que isso é uma mentira. Aí teve um segundo ponto. Não, mas é a forma que ele foi demitido. Uma mensagem de WhatsApp. Também as pessoas que falam isso não conhecem a história toda do que estava rolando, mas tudo bem. Eu não recebi nem WhatsApp.
eu gostaria de saber a coerência desses bolsonaristas. Eu não recebi nenhuma mensagem, tá aqui. Alexandre Pitoli, não tem nenhuma mensagem, a última mensagem sou eu falando para ele, cara, sei, né, que vocês têm um viés aí na rádio e tudo. Eu procuro, inclusive, focar os meus comentários na rádio nas críticas ao PT, ao STF, por saber disso. Inclusive, sei que é uma plataforma com um claro viés, né? E quando a notícia do dia é o áudio do Flávio pro Vorcado, não tem como falar de outra coisa, eu não vou nem mandar áudio hoje para vocês. Ele ainda agradeceu. Combinado, obrigado, consta. Combinado, obrigado, consta. E aí eu tô mandando um áudio para ele, mandei o vídeo da notícia, dizendo que eu fui demitido, mais um áudio embaixo, já são 2 áudios e a notícia, sem resposta. Estou demitido da Auriverde? Vou ser demitido? Não sei. Sei o que está circulando por aí, como, por exemplo, essa mensagem aqui da conta Clark de Souza, com 10 mil curtidas. Pitoli fez um esclarecimento ao seu público e a todos que, de alguma forma, ajudam o canal Auriverde. Para quem não está sabendo, desde sexta-feira, o caçador de discórdia, que depois vai se fazer de vítima, o Pampers, usou o final de semana para colocar em xeque a candidatura de Flávio Bolsonaro, uma escolha do presidente Jair Bolsonaro. E em um dos seus vídeos acabou usando o nome de Pitoli da Auriverde para fomentar e validar as suas neuroses e histerias. Agora, pelo que eu entendi, e todos entenderam, porque para bom entendedor meia palavra basta, Rodrigo Constantino não faz mais parte do quadro da Auriverde, justamente por sua conduta duvidosa e por não agregar em nada. Parabéns, Pitoli, pela sábia decisão e vamos resgatar o país. 10 mil curtidas. Né? E nessa mensagem que o Pitoli falou, o que consta é justamente o Pitoli abrindo a sua fala dizendo: eu defendo o Flávio Bolsonaro até debaixo d'água. Depois ele diz: temos contas a pagar, isso é uma concessão pública, tem que renovar a concessão, tem gastos. Então eu entendo o seguinte: o ganha-pão da Rádio Auriverde hoje virou o bolsonarismo, esse tipo de postura bolsonarista. Os apresentadores e comentaristas precisam defender o Flávio Bolsonaro mesmo debaixo d'água e tá tudo certo. É uma rádio bolsonarista. É uma extensão do Partido Liberal do Valdemar Costa Neto. É parte da coordenação de campanha do Flávio Bolsonaro e nada mais. É curioso que aqueles que achavam que o Silvio Navarro tinha saído da Oeste porque ele não poderia defender o Flávio na Oeste e isso seria um absurdo, o que, repito, uma vez mais é mentira, estão aplaudindo e torcendo, como o próprio Eduardo Bolsonaro, pelo fato de eu ser demitido da Auriverde por não defender o Flávio em qualquer condição. Curioso isso. Ou seja, não querem comentaristas independentes. Não querem análises realistas. Querem bajuladores, puxa-sacos, pompom, torcida organizada, campanha, relações públicas do bolsonarismo. Podem contratar o Gil Diniz, o Kim Paim, o Paulo Figueiredo, o Alan dos Santos. Eu não me presto a esse papel. Eu não me presto a esse papel. Eu me recuso a ser rotulado como militante bolsonarista. Porque eu faço isso há muito tempo. Estou há quase 30 anos defendendo minhas ideias, meus valores, meus princípios, para, de repente, ter que me transformar para continuar comentando numa rádio ou em qualquer lugar que seja, num repetidor de narrativas brifadas pelo centro de campanha do senador. Não contem comigo para esse papelão. Então, eu não sei, de novo, se eu estou demitido ou não, mas eu estou facilitando a decisão do Pitoli. Estou facilitando. Se é esse o preço de eu ganhar a merreca que eu ganho na Auriverde, se esse é o preço, não poder criticar o Flávio, nem quando tem ligação esquisita para Vorcaro, não contem comigo.
Porque eu sou independente. Porque eu não vejo o meu papel como o papel de salvar o Brasil ou fazer um candidato ser eleito. Seja ele quem for. Eu posso ter minha preferência, eu posso achar que o Zema é melhor ou não, que o Flávio, sem dúvida, é melhor que o Lula, não resta a menor dúvida disso. Mas meu papel não é cabo eleitoral. É fazer análises realistas, inclusive para dizer com toda tranquilidade que o Zema não consegue decolar. Ah, talvez ele seja o meu candidato preferido, o que eu acho melhor, mas não decola, não tem voto. Tá aí a última pesquisa, que, aliás, a turma bolsonarista, inspirada lá pela postura do Cláudio Dantas, que era do antagonista até ontem, né? De repente aderiu aí ao bolsonarismo e pronto, é o jornalista mais independente do mundo, né? Que a turma quer a torcida. Ele está dizendo que a pesquisa da Atlas Bloomberg não vale porque mostraram áudio do Flávio pro Vocaro. Número 1, o áudio foi mostrado depois da coleta das informações, da coleta dos nomes escolhidos. Então não altera a pesquisa, que o Flávio caiu 7 pontos em relação ao Lula. Houve um estrago, o áudio. Segundo, não pode mostrar o áudio? Guess what? A campanha do Lula vai mostrar o áudio o tempo todo. Então tem que lidar com essa realidade dura. Veja, gente, encarar a realidade não é torcer contra. As pessoas estão muito emocionadas, eu entendo que todo mundo quer se livrar do Lula, mas fazer que nem avestruz e enfiar a cabeça na areia não vai resolver nada. O meu livro novo, Não Tema a Tempestade, sobre o meu tratamento de um câncer pesadíssimo com um transplante de medula, um linfoma raro, ele não é um livro sobre auto-engano, sobre ilusão. Ele é um livro sobre resiliência, como diz o subtítulo. Uma história de fé, resiliência e esperança. Não de auto-engano, não de ilusão. Tem gente, o próprio Carlos Eduardo, o Carlos Bolsonaro, que ainda está repetindo que o Flávio vai levar no primeiro turno. Isso é tratar a audiência como trouxa. Não contem comigo para esse papelão. Não contem. Então não adianta falar, as pesquisas são manipuladas, as bolsas de apostas são manipuladas, não houve qualquer impacto do áudio, esquece esse assunto, o Rodrigo Constantino é chato, bobo e feio. Se todo mundo negar a realidade, eu tenho uma má notícia para vocês. Ela não desaparece, ela não muda. É preciso saber lidar com a realidade. Eu estou no trabalho de jornalismo opinativo, lidando sempre com os fatos e com a realidade. Se esperam de mim outra coisa, se esperam de mim eu me transformar num simples cabo eleitoral de uma campanha, tinham uma expectativa totalmente equivocada a meu respeito.